Vamos à palavra. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Marcos capítulo 2. Eu tenho já 2 mensagens que eu já ministrei sobre esse texto. Hoje eu quero falar para você, um pouco sobre um assunto que talvez seja o mais importante. Talvez essa seja a mensagem mais importante do ano. Talvez seja a mensagem mais profunda, independentemente do que você entende de teologia, de tudo, mas eu quero te dar esse insight antes mesmo de eu pregar. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia nem lugar junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, ou no telhado, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, e pensavam no seu íntimo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo no seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas nos seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Louvado seja Deus pela palavra. Sabe, essa é uma palavra inspirada numa palavra do pastor Paulo Mazzoni. Eu acho muito importante trazer isso para os nossos corações. Tem tudo a ver com a estação que estamos vivendo, com o tempo que precisamos viver, com como enxergamos para frente, com aquilo que Deus tem queimado no nosso coração, como pastores, como liderança. E essa mensagem precisa chegar ao seu coração. A primeira dica que eu quero dar para o seu coração, para você receber essa mensagem, é que você tem que ter um coração nessa manhã puro, no sentido de entender que essa mensagem não é para a pessoa do seu lado, ela é para você. Diga assim: para mim. Então não é, mesmo que você pense assim: essa é para minha esposa, é para o meu marido, não, é para o meu filho, eu tenho autoridade sobre ele, eu sou pai. Não, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você, amém? Tudo bem aí? Esse é um grande segredo para você nessa manhã, você entender que essa mensagem é para você. Mas que história linda! Cafarnaum é uma das cidades principais. Você que vai conosco para Israel em breve, nós estamos esperando uma janela de oportunidade, mas sabe, você que vai para Israel conosco, você vai ter o privilégio de conhecer Cafarnaum. Cafarnaum preste atenção, Cafarnaum é uma cidade onde Jesus fez a maioria ou muitos dos seus milagres. Jesus ficou a maioria do seu tempo, ele se hospedou ali. É uma das cidades que teve maior aceitação da mensagem do Evangelho, da mensagem de Jesus. Cafarnaum é conhecida até hoje como a cidade de Jesus, tem lá os seus restos, os seus destroços, mas sabe, essa cidade era incrível, e Jesus saía, ministrava onde Deus o levava, o Pai, e agora ele volta para Cafarnaum e está pregando dentro de uma casa. Provavelmente era uma casa grande, provavelmente era uma casa assim, importante. Jesus, aonde ele chegava e começava a pregar, rapidamente as pessoas queriam ouvi-lo. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam do ensino da palavra de Deus. Você está aqui nessa manhã, com certeza, com uma das suas motivações para ouvir a palavra de Jesus, amém? Essa é a palavra de Jesus. Jesus, onde ele ministrava uma palavra, as pessoas queriam ouvi-lo, as pessoas queriam crescer, as pessoas queriam ter suas vidas abençoadas, as pessoas queriam ter seus filhos crescendo, talvez num caminho bom, num caminho correto, sabe? E é nesse momento que Jesus
está numa casa, provavelmente grande, que muita gente vai até lá para ouvi-lo. Sabe, muita gente queria estar perto de Jesus. Sabe, eu sei que se você vivesse se fosse nos dias de hoje, aliás, se Jesus estivesse aqui nos dias de hoje, com certeza teria muito mais gente aí, estaria abarrotado, não teria lugar, não é? E era assim que acontecia, o lugar que Jesus estava sempre cheio. Mas sabe de uma coisa? Nesse texto, eu não sei se você viu, eu acho que você viu, mas nesse texto, tem 5 tipos de pessoas que tem numa igreja. 5 tipos de pessoas que tem na igreja. Diga para a pessoa do seu lado, só para você memorizar, mas é bom você falar. Fala assim, são 5 tipos de pessoas que tem na igreja. Podem ter mais pessoas, mais tipos, mas aqui nesse texto, 5 tipos de pessoas. E a minha pergunta para você pensar, lembre-se que essa mensagem tem que ser para mim. Mas nesse contexto, eu quero perguntar para você, que tipo de pessoa você é? Ou quais os tipos que mais se aproximam de quem você é? Aqui nós estamos vendo, sabe? E é assim, fácil de você perceber o primeiro tipo de pessoa. O primeiro tipo de pessoa que tem na igreja são as pessoas necessitadas. Diga comigo, necessitadas. Aqui nessa história, no versículo 3, diz que alguns homens levaram um paralítico para o lugar que Jesus estava. E 4 desses homens, talvez eram 5, 6, 7, mas 4 desses homens estavam carregando a maca, estavam levando a maca, ele não andava, ele era um paralítico, necessitado. Sabe, toda a igreja tem esse tipo de pessoas. O paralítico aqui representa o necessitado, pessoas necessitadas. Talvez você esteja pensando num primeiro momento, né, quando eu estou começando a falar sem te explicar melhor, eu não sou essa pessoa. Até porque eu não sou paralítico, eu não tenho essa necessidade toda. Mas sabe o que eu quero dizer? Que o paralítico aqui é simbólico. Porque provavelmente, esse paralítico também tinha limitações financeiras. Talvez uma necessidade que você tenha, seja na área financeira. Esse homem provavelmente tinha um problema de família para resolver. Esse homem tinha um problema de rejeição. Naquela época era muito difícil ser uma pessoa assim. Sabe por quê? Essa pessoa não tinha benefício do INSS, não tinha nada. Essas pessoas normalmente mendigavam. Sabe, esse homem ele sofria certo tipo de rejeição. Ele era também um homem muito dependente de outras pessoas. Provavelmente a ultradependência, ela traz uma opressão, ela traz uma tristeza. Já pensou você depender de outros para muitas coisas razoavelmente simples? Não é fácil. Então esse homem, ele era um necessitado. Sabe de uma coisa? Sempre tem e sempre terão pessoas necessitadas na igreja. Sempre tem pessoas necessitadas ao nosso redor. Sempre tem pessoas necessitadas também fora da igreja. Sabe, em todo ambiente tem pessoas necessitadas. É ótimo que na igreja tenha pessoas necessitadas. Talvez você possa estar pensando, não, a igreja não pode ter pessoas necessitadas, porque nós servimos a Jesus, nós servimos um Deus perfeito, e é verdade. Mas é justamente por isso que na igreja podem ter e devem ter pessoas necessitadas. Sabe, porque não tem nenhum lugar melhor do que a igreja para uma pessoa necessitada chegar. Não tem nenhum lugar. Se um necessitado de cura for no hospital, talvez ele seja curado. Mas na igreja, você pode ser necessitado de qualquer coisa, que você pode ser curado, restaurado, receber graça de Deus. A igreja é lugar de necessitados. Sabe, as pessoas necessitadas podem ser aquelas que estão num momento difícil da sua vida. Pessoas que sofrem, pessoas que perderam alguém. Talvez você esteja aqui nessa manhã e tenha passado por luta contra algum vício. Talvez por alguma coisa que tem te oprimido. Talvez mesmo as dívidas financeiras. Um problema no seu casamento. Um problema na criação do seu filho. Talvez você é mãe solo e está precisando de sabedoria do alto. Necessita de sabedoria do alto para criar o seu filho. Talvez você solteiro, solteira, tem uma necessidade já, assim, né? Alguns casos até muita necessidade já de casar, amém, é uma necessidade legítima, tudo bem, mas Deus vai te dar graça, sabe, Deus recebe pessoas necessitadas. Eu não sei qual é a sua necessidade de manhã, hoje aqui de manhã, eu não sei, mas eu quero dizer para você, se você tem uma necessidade, se você se parece com esse tipo de pessoa necessitada, seja bem-vindo, você está no melhor lugar que você deveria estar. O melhor lugar para um necessitado é estar aos pés de Jesus, é estar na casa que Jesus está. Essa é uma casa que Jesus está. Jesus está aqui, Ele vai te abençoar, Ele vai curar você, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai fazer algo incrível acontecer na sua vida. Sabe, igreja é o melhor lugar para aqueles que precisam de ajuda. Nós fomos ajudados.
Sabe, nós fomos ajudados. E sabe de uma coisa? A maioria das pessoas na igreja, e agora eu vou falar isso do meu coração, da minha cabeça aqui. A verdade é que a maioria das pessoas que vêm para a igreja, e a maioria das pessoas na igreja, tem necessidades. Talvez seja você. O que você precisa? O que você precisa? Você está aqui como um necessitado, é o melhor lugar, não tinha outro lugar melhor. Sabe, a igreja é lugar de receber necessitados. A igreja é lugar de potencializar pessoas necessitadas. A igreja é esse lugar de cura. Mas sabe de uma coisa? A sua célula também é. Jesus estava pregando uma célula. Jesus estava pregando uma igreja. Ele pregou em sinagogas, ele ensinou em sinagogas. Mas aqui ele estava ensinando na casa. Jesus estava numa casa. Sabe, a sua célula é um lugar que as pessoas necessitadas recebem de Jesus. Recebem amor, recebem um abraço, recebem suprimento de necessidades, recebem cura. Quantas pessoas são curadas nas nossas células? Quantas pessoas se tornam pessoas muito melhores, são transformadas pelo amor de Jesus através das nossas células? Aleluia. Eu quero dizer, para terminar esse ponto, que a igreja tem pessoas necessitadas, a igreja recebe pessoas necessitadas, e que bom. Se tiver um necessitado do seu lado aí, ó, tem um necessitado do seu lado, dá só uma olhada aí, não fala que ele é necessitado não, mas dá uma olhada aí, não tem problema não. Sabe o que eu quero dizer? Tem. Sabe o que eu quero dizer? Que bom que tem, que bom. Ele tem que estar do seu lado, ele tem que estar aqui. Sabe, agora olha aí se tem algumas cadeiras ainda vazias aqui, né? Olha aí, tem algumas cadeiras vazias? Tem ou não tem? Que venham os necessitados, que eles ocupem esses lugares, porque aqui é o melhor lugar para um necessitado estar. Aqui é o lugar que Jesus faz coisas grandes e poderosas na vida daquele que precisa. Amém? Primeiro tipo de pessoa que tem na igreja: os necessitados. Segundo tipo de pessoa, qual é o outro aqui nesse texto? Veja o versículo 3. Há um segundo tipo de pessoa aqui, e que sempre tem na igreja. Olha só que interessante. O versículo 3 diz que aqueles homens, eles viram um necessitado, eles olham um paralítico, eles foram lá, eles convidaram, eles chamaram, eles falaram: olha, você tem que estar num lugar que vai mudar a sua história. Você tem que estar num lugar que você vai ser curado. Você tem que estar nesse lugar, você tem que conhecer essa pessoa. E eles vão, convidam, pegam, se esforçam, pegam a maca. 4 deles levaram aquela maca, talvez muito pesada. Eles, além disso, chegam numa casa, não conseguiram entrar por causa da multidão de pessoas. Mas agora eles sobem numa escada e começam a descer esse paralítico por uma corda. Imagina o esforço. O segundo tipo de pessoa que tem sempre na igreja e precisa ter. O segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que se importam. As pessoas que se importam. As pessoas que se importam com os outros. Pessoas que se importam com os outros e principalmente, é claro, com os necessitados. Sabe, normalmente, líderes de célula, anfitriões de célula, são pessoas que se importam. Eu não estou dizendo que são as únicas, de jeito nenhum, mas eles se importam, porque eles cedem as suas casas. Sabe, tem mais de 100 pessoas nessa igreja, tem cerca de 2 anfitriões por célula, tem mais de 100 pessoas nessa igreja, que recebem uma célula na sua casa 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, 1 vez por mês. Louvado seja Deus pelos anfitriões dessa igreja, amém? Sabe por que eles se importam? Eles não estão se importando com o seu sofá, com a comida que vão ter que dar, com a sua estrutura física ali. Eles não estão se importando tanto com isso. Eles estão se importando com as pessoas. Eles estão se importando com você. Eles estão se importando com os necessitados, porque eles são pessoas que se importam. Tem líderes de célula que estão dando toda semana a sua vida, estão investindo em pessoas, estão cuidando, estão amando, estão recebendo célula, estão fazendo de tudo para a célula ser uma célula que tem a presença de Jesus. Mas sabe por quê? Porque eles se importam. Olha só o versículo 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Queridos, esses amigos se importavam.
Esses 4 eram pessoas que se importavam. Sabe, só Deus e aqueles homens, preste atenção nisso, só Deus e aqueles homens, principalmente aqueles 4, sabem da força que eles tiveram que fazer, sabem do esforço. Só Deus e esses homens sabem quantas vezes eles convidaram o paralítico. Só Deus e esses homens sabem como não foi fácil, como foi difícil, mas como foi prazeroso quando eles conseguiram chegar com esse necessitado até Jesus. Sabe, os que se importam, às vezes fazem esforços, sabe, eles tiveram que carregar a maca, eles tiveram que subir a escada, eles tinham vários riscos, eles tinham riscos do paralítico cair, piorar a situação, eles tinham risco do que as pessoas iriam falar, eles tiveram risco de chegar lá, levar o necessitado até Jesus, e Jesus não querer fazer nada. E eles talvez não quererem fazer nada, eles tinham um certo risco, na cabeça deles passava muita coisa, mas esses homens, eles se importavam com aqueles necessitados, eles se importavam com o necessitado, e geralmente, queridos, é por causa dessas pessoas que se importam, que os necessitados chegam nas nossas células, é por causa de uma pessoa que se importa, que a igreja cresce, é por causa de uma pessoa que se importa, que a igreja se torna relevante, é por causa de pessoas que se importam, que talvez você está aqui hoje de manhã. Porque alguém se importou com você, porque alguém te pegou, mesmo que carregado, mesmo que talvez insistindo com você, e fez você um dia chegar até Jesus. Eu não sei se essa pessoa teve que pegar tão pesado como esses 4, mas provavelmente o coração deles queimava como o desses 4. O coração dessas pessoas um dia queimou pela sua vida. E sabe de uma coisa? Aqueles amigos no fundo, eles sabiam que só Jesus podia curá-lo, que só Jesus podia transformar a vida daquele homem. Eles sabiam que no fundo ele não era apenas um paralítico físico, ele também era um paralítico espiritual. Eles sabiam no fundo, que esse homem não era só um paralítico físico e espiritual, mas a sua alma estava marcada de dores, a sua vida estava complicada com várias dores. Quantos estão comigo aqui nessa manhã? Está entendendo? Amém? Eles sabiam. Eles tinham tanta fé em Jesus, eles acreditavam tanto que Jesus podia salvar, eles acreditavam tanto que aquela casa era uma casa de cura, era uma casa de ensino, era uma casa onde as pessoas eram transformadas de dentro para fora. Eles acreditavam tanto no que Jesus podia fazer, que eles não mediram esforços para levar o necessitado até a casa que Jesus estava. Quem aqui se importa? Quem aqui nessa manhã deseja ser como as pessoas que se importam? Sabe, queridos, quando eles vêm carregando o paralítico, eles estão chegando naquela casa, eles trazem ele talvez 1 quilômetro, trouxeram ele talvez 1 quilômetro, 500 metros, talvez 3 quilômetros. Eles estão suados, eles estão um pouco cansados, eles estão preocupados. E agora eles estão cheios de esperança, porque eles estão a 10 metros daquela casa. Eles já estão ouvindo a voz de Jesus se ensinar. Eles já estão sentindo o cheiro da graça de Deus. Um dos 4 já começa a chorar, porque já estava vendo no espírito aquele homem andando. O outro dos 4 já começa a se alegrar, porque ele está vendo no espírito aquele homem tendo seus pecados perdoados. E eles não cansam, não param, eles estão cansados, mas continuam. E quando chega na porta da casa, quando eles estão entrando naquela casa, a Bíblia diz, a partir do versículo 2, que tinha tanta gente ouvindo o ensino de Jesus. Olha o que diz aí: muita gente se reuniu ali. Nessa versão diz, muitos se reuniram ali, era tanta gente, de forma que não havia lugar para o necessitado. Não tinha lugar para ele entrar. Olha, não tinha lugar para mais ninguém entrar. E isso que parece uma coisa boa, também é um problema. Olha o versículo 3. Aliás, o versículo 4 diz assim: não podendo levá-lo até Jesus, por causa das pessoas que estavam na casa. Olha o que diz aí: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Queridos, o primeiro tipo de pessoa que tem numa igreja são os necessitados, que pode ser você, e que bom que você está aqui. O segundo tipo de pessoas que tem numa igreja, os que se importam, são esses que fazem com que a igreja avance mais, são esses que fazem de alguma forma com que os necessitados venham. Está comigo aí? Sim?
Diga comigo assim: necessitados, os que se importam. Mas aqui tem um terceiro tipo de pessoa. Aqui nós vemos um terceiro tipo de pessoa. Aqui nós vemos também as pessoas preocupadas em ouvir o ensino. Tem pessoas aqui preocupadas. Eram gente boa, era gente como eu e você, que ia na igreja, que ia na célula, que vai à igreja, que vai à célula, que quer ouvir a palavra de Jesus, e que bom. Inclusive Jesus não está reprimindo essas pessoas, Jesus está ensinando. Não são pessoas más não, são pessoas bem intencionadas, são pessoas legais. A maioria legal, está lá diante de Jesus. Tinha ali uns fariseus, mas a maioria está ali para ouvir Jesus, para aprender. Eram pessoas que queriam crescer como eu e você. Eram pessoas que queriam milagres na sua família, na sua vida, no seu bolso, nas suas finanças. Eram pessoas que tinham sonhos. Eram pessoas que estavam sendo, de alguma forma, transformadas interiormente pela palavra de Jesus. E que bom! Que bom! Mas sabe de uma coisa? Esse era o maior grupo. Era a maior parte. Eles estão tão preocupados a aprender. Eles querem aprender mais e mais. Eles querem tanto ensino, eles querem tanta teologia, eles querem tanto entender tudo, eles querem tanto crescer em tantas áreas, mas qual é o problema aqui? É que a casa estava tão cheia dessa gente, a casa estava tão cheia daqueles que talvez queriam apenas ouvir, que eles não estavam se importando quando os necessitados não conseguiam entrar. Eles queriam aprender e ouvir de Jesus. Eles tinham cantado 4, 5 músicas no louvor. Eles tinham adorado. Alguns choraram. Alguns levantaram as suas mãos, e que bom. Outros já tinham levado ofertas a Jesus, e que bom. Mas a grande verdade é que isso não podia se resumir apenas nisso. Preste atenção. Esse povo está enchendo a casa. Esse povo está até de frente para Jesus. Esse povo está de frente para a palavra. Mas mesmo sem perceber, eles estavam de costas para o que mais precisava estar lá dentro. Mesmo sem perceber, eles estavam de costas para o necessitado. Ei, deixa esse homem entrar. Não, nós estamos ouvindo a palavra. Ei, esse homem é paralítico, ele é necessitado, ele precisa salvar. Não, outro dia. Está muito bom o que Jesus está fazendo. Aqui dentro está tão confortável. A voz de Jesus é tão doce. É tão bom a gente cantar. É tão bom, a gente recebe a oração. Jesus daqui a pouco vai orar por nós, aleluia. Mas eles estavam de costas para aquele que precisava entrar. Sabe, queridos, nós temos que ter muito cuidado. Porque se eu vou na igreja apenas para receber, eu posso me tornar o maior obstáculo para quem deseja entrar para conhecer. Se eu começo a achar que eu sou o mais necessitado, mesmo sem perceber, não é por mal. Se eu começo a achar que tudo tem que ser por mim, para mim, que eu sou só o necessitado, que ninguém é necessitado além de mim, eu posso até não perceber, mas eu deixo de ver os que são maior necessitados do que eu. A maior necessidade desse homem nem era ser curado de paralisia. Sim, Jesus o curou. Sim, Jesus fez com que aquele homem entrasse numa maca e saísse andando e louvando. Mas antes de Jesus curá-lo, Jesus perdoou os seus pecados. Porque para Deus mais importante é o que os necessitados realmente precisam do que o que eles desejam. As pessoas às vezes vêm para a casa de Deus desejando prosperar, vêm para a casa de Deus desejando o que Ele pode dar, vêm para a casa de Deus por causa de uma luta, de uma necessidade, mas é fato que Jesus vai usar isso para que no princípio, para que ela receba a coisa mais importante, que é a salvação. Só que esse povo está de costas para isso, esse povo está de frente para o Salvador e de costas para o necessitado, e isso lembra a gente de uma igreja que pode sem perceber estar assim. Sabe, infelizmente aquelas pessoas queriam tanto aprender, crescer espiritualmente, mas não estavam percebendo que estavam dando as costas para a pessoa que Jesus queria salvar. Elas estavam com uma postura totalmente voltada para ouvir Jesus, mas só para dentro, de costas para o de fora. Eles se vestiam bem, gente. Eles tinham uma linguagem até evangélica. Eles tinham concentração nas músicas. Eles sabiam todas.
Mas e o de fora? Não sabia música, não tinha linguagem. A vestimenta dele não era a melhor. Mas ele estava lá fora quando Jesus queria que ele estivesse dentro. Sabe o que eu quero dizer para você? Não é para sua tristeza não. Mas é para a gente pensar. Essa palavra tem que nos levar a pensar, a perceber. Porque é claro que esse pessoal não estava fazendo de propósito. Eles não estavam fazendo isso de propósito. Não era por querer, não era de propósito. Mas muitas vezes é assim mesmo. Não é de propósito que a gente perde o propósito. Não é de propósito que a gente deixa o propósito para trás. Não é de propósito que a gente troca o propósito maior pelos propósitos menores. Não é de propósito que a gente acaba na caminhada de Jesus, nos tornando uma bolha e esquecendo o nosso propósito. E esse é o desafio que nós temos como igreja. Porque você e eu precisamos estar posicionados para fora. Talvez eles poderiam sim estar ouvindo o ensino. Talvez eles poderiam sim estar cantando músicas boas. Talvez eles poderiam sim ter a roupa adequada, a linguagem legal, ok. Mas o coração deles, a visão deles, tinha que estar para fora. Aonde está a sua visão? Para onde está o seu coração? Aonde o seu coração está apontando? Sabe qual era o grande problema aqui? Era isso. Que eles não se importavam tanto com as pessoas que estavam indo para o inferno. Eles não se importavam tanto com os paralíticos espiritualmente. Eles não estavam tão importantes. Eles não estavam dando importância para aquilo que um dia alguém deu importância. E por isso eles estavam dentro daquela casa. Eles estavam lá dentro porque alguém importou com eles. Alguém os chamou. Alguém disse: vamos lá que Jesus está pregando. Vamos lá que a palavra de Jesus está sendo ensinada. Vamos à casa que Jesus está, que sua vida vai ser transformada. Mas agora que a vida dele foi transformada, eles só querem ficar ouvindo Jesus, ouvindo Jesus, ouvindo Jesus para si mesmos. Sabe, às vezes a gente acaba falando algumas coisas para nós mesmos. Ah, pastor, mas na minha jornada com Jesus eu sempre ouço que eu tenho que crescer. É verdade. Pastor, dos propósitos da célula é comunhão. É verdade. Pastor, você está falando contra a gente fazer um movimento de adoração? De jeito nenhum. Pastor, você está falando então que a gente... Não estou falando nada que a gente... Eu estou dizendo que as pessoas que se importam estão de frente para os necessitados. Percebem os necessitados. E sabe o que é verdade? O tipo de pessoa que a Bíblia diz que só quer receber, na verdade a Bíblia diz que é muito ruim. A palavra de Deus diz: bem-aventurado, ou mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Então quanto mais você quer ser abençoado, mais você precisa querer dar, mais você precisa querer entregar, mais você precisa querer ministrar a outros, mais você precisa querer olhar para os outros, mais a sua vida precisa estar de frente para aqueles que são necessitados. Porque esse é o caminho da bênção de Deus para a sua vida, amém? Sabe, vir somente no domingo, na célula, ouvir Jesus. E a palavra aqui, segredo para você é somente. Vir somente no domingo, ir somente na célula, ouvir de Jesus, mas andar de costas para o necessitado, pode ser o maior fracasso da nossa vida. A pergunta que eu quero fazer para cada um de nós aqui nessa manhã: será que tem gente que desiste de encontrar com Jesus por causa daqueles que não se importam? Será que tem gente que está precisando e só não está conseguindo chegar porque as nossas costas estão apontadas para eles? Sabe, e louvado seja Deus, porque essa história não termina aqui. Diga comigo: graças a Deus. Sabe uma coisa, eles chegaram lá, parecia que não tinha um caminho. Eles chegam, está todo mundo de costas. Eles chegam e falam: meu Deus, aqueles que poderiam nos ajudar só querem ficar de virado para lá. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas graças a Deus, diga comigo: graças a Deus. Porque Jesus sempre nos dá o caminho, porque o Espírito Santo sempre nos dá um caminho. Graças a Deus, porque esses homens chegaram. O Espírito Santo incomoda esses homens,
com que eles não desistam do necessitado. Eles olham uma escada, eles pegam o necessitado, eles sobem pela escada, eles abrem um buraco no telhado, e graças a Deus, porque Jesus estava pronto a abençoá-lo. Jesus sempre está pronto a receber os necessitados na sua casa. Jesus sempre está pronto a receber os necessitados na sua célula. Jesus sempre está pronto para mim, para você, que um dia fomos necessitados, ou ainda somos necessitados de muitas coisas. Jesus está sempre de frente, olhando para aqueles que têm fé, para aqueles que levam os necessitados, para aqueles que se importam. A Bíblia diz que eles então abrem um buraco no telhado, eles estão descendo o paralítico necessitado, e a Bíblia diz que isso agradou tanto a Jesus, com certeza agradou tanto a Jesus, porque Jesus vira para ele e fala assim: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Mas antes disso, o texto diz que Jesus viu a fé que os que se importam têm. Para Jesus, quem tem fé não é apenas quem quer ouvi-lo, mas quem se preocupa com os necessitados. A fé que agrada a Deus não é a fé só para si mesmo, mas é a fé para o outro, é a fé que olha para fora, é a fé que acredita na salvação desse país, é a fé que acredita na cura do Senhor nas vidas, é a fé que acredita que Deus pode salvar do mais pobre ao mais rico, do branco, do negro, do oriental. Deus salva todo tipo de gente, porque Deus ama a todos, e a cruz não foi só por nós, a cruz foi por toda a humanidade. Deus amou a humanidade, Ele amou a todos. Amém? Eu não sei se você está aqui nessa manhã e está pensando que não tem um caminho para você. Eu quero dizer, você pode ser o mais difícil dos necessitados, mas tem um caminho para você. Jesus vai te fazer chegar aos pés dele. Sabe, você está na necessidade financeira, tem um caminho. Você tem necessidade de cura nessa manhã, tem um caminho. Você tem necessidade de ter os seus pecados perdoados, você quer Jesus para salvar a sua vida, Ele está aqui para isso, tem um caminho. Está tudo pronto. Não é porque tem pessoas viradas de costas para nós, às vezes, que Jesus estará virado de costas. Ele está sempre de frente para nós. Essa casa, pela graça de Deus, tem se tornado uma casa de esperança. Sabe, nós deixamos de ser uma igreja para dentro, e nós estamos nos tornando cada dia mais uma igreja para fora. E um dos apelidos de igreja é chamados para fora. O seu chamado não é aqui para dentro primeiro, o seu chamado é para fora. Se você pegar, todos nós temos propósitos de vida, todos nós temos ministérios, todos nós temos dons específicos. Louvado seja Deus por isso. Alguns têm dom de ministrar aqui, outros têm dom de receber, outros têm dom da área financeira, estão ajudando na igreja, outros têm dom de diaconal, outros têm dons de misericórdia, de trabalhar no amor e provisão e outros projetos sociais. Louvado seja Deus pelos seus dons, mas o maior dom de todos, aquele que não pode ser deixado, esse que é o chamado universal dos crentes, não é para evangelistas, não é só para quem não é tímido, não é só para quem tem influência, não, é para todos nós, é o chamado para ir pregar o evangelho e fazer discípulos. Esse chamado é para todos. É um engano acharmos que é só para alguns. E louvado seja Deus, porque aqui na Light tem palavra de Jesus sendo ensinada todo domingo. Sabe? Tem palavra de Jesus sendo ensinada terça-feira. Tem palavra de Jesus sendo ensinada sábado no Rota. Tem palavra de Jesus sendo ensinada no Amor e Provisão. Tem palavra de Jesus sendo ensinada na sua célula, amém? Tem palavra de fé, de encorajamento. Louvado seja Deus por isso. Mas sabe de uma coisa? Aqui também tem cura para a sua vida. Aqui também tem salvação para você e para os seus amigos. Aqui tem salvação para a sua família. Aqui tem salvação para os seus pais, para os seus amigos, para os seus filhos, para o seu chefe, para o seu assistente. Aqui tem salvação também, porque Jesus está nesse lugar. E Ele é o motivo da nossa vida. Amém? Sabe de uma coisa? Eu estou assim, essa coisa está queimando tanto no meu coração, mais ainda de uns anos para cá, que nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa lista, nós estamos dispostos a fazer para que o Evangelho alcance as pessoas. Nós estamos dispostos a gastar um dinheirão com brinquedão, nós estamos dispostos a investir em programas evangelísticos, nós estamos dispostos a gastar a nossa agenda, gastar o nosso tempo, ter relacionamento com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Nós estamos dispostos a sorrir mais para os nossos vizinhos, nossos amigos. Nós estamos dispostos a abrir a nossa casa para uma célula. Nós estamos dispostos a oferecer ajuda para as pessoas, servir pessoas. Nós estamos dispostos a dar um presente, mandar uma mensagem. Nós estamos dispostos a fazer churrasco e convidar os chineses. Nós estamos dispostos a fazer tantas coisas.
Eu quero ver se você leva um chinês na festa da célula esse mês. Ó, até rimou. Eu quero ver. Se você não fizer churrasco, não leva. Não vai. Ó, é bairrista. Mas amamos. Nós temos que levar o evangelho. Amém ou não? Está comigo aí ou não? Você acha que os samaritanos ouviriam Jesus diretamente? Não. Os samaritanos ouviram um israelita por causa de uma mulher samaritana. Você tem que entender isso. Um chinês vai ser ouvido, os chineses vão ouvir você através de um chinês. Vamos ganhá-los para Jesus. Eles precisam de cura, de salvação. Todo mundo. Eu estou dando um exemplo aqui que tem queimado no meu coração. Eu estou dizendo para você que nós temos que fazer os nossos esforços. Nós vamos conversar sobre isso na célula. Nós vamos falar mais sobre isso no culto. Nós vamos dar atenção a esse assunto. Por quê? Porque nós precisamos cada dia mais entender que o nosso chamado é para fora. A maior obra na vida de uma pessoa, apesar de grandes obras que o Evangelho faz, a maior obra do Evangelho é mudar a eternidade das pessoas. É a salvação. Então nós vamos sim nos esforçar para ver quem está pela primeira vez no nosso meio, para abraçar, para cumprimentar, para convidar para a célula. Nós vamos nos esforçar para marcar um jantar, nós vamos cultivar amizades, nós vamos cultivar o Evangelho na vida das pessoas. Nós vamos em frente até que Deus nos dê as multidões. E aí nós vamos continuar buscando outras multidões. Amém ou não? Poucos améns. Mas vai aumentar a sua fé até o final dessa palavra. Jesus salvou esse homem antes de curá-lo. Às vezes Deus nos dá o que nós necessitamos, queridos, antes do que a gente deseja. Sabe, primeiro salvação, depois as demais coisas. Olha o versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus viu. O que Jesus viu? O que Jesus viu? O que Jesus viu? Você pode dizer comigo, você sabe responder isso? Tá aí, gente. O que Jesus viu? A fé. Sabe por quê? A fé teórica é invisível. Mas a fé bíblica é visível. Pastor, o que você está falando? O apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que a fé, Tiago capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não ter obras? A fé invisível vai salvar alguém. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, alimentos, estiver necessitando, se tiver um necessitado, e você vira para ele e fala: vou orar por você, eu estou evangelicando o negócio. Eu estou tornando o negócio atual. Se a gente vê o necessitado e fala: olha, eu vou orar por você. Olha, vai em paz. Olha como que é espiritual. Estou falando de paz, de oração. Olha como é bonito. Mas não é fé. A fé foi vista porque esses homens estavam suados. A fé foi vista porque aqueles homens estavam tremendo o seu músculo. A fé foi vista porque 4 homens subiram uma escada, caminharam 1 quilômetro e desceram o paralítico com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. A nossa fé é vista quando a gente convida. A nossa fé é vista quando a gente dá alimento. A nossa fé é vista quando a gente dá abraço, quando a gente visita, quando a gente come junto. A fé, ela é vista quando você literalmente, não só, vou orar por você, mas você traz a pessoa, ora com ela de verdade, insiste em oração, visita, vê como que você está. A fé sem obras é morta. E o Tiago diz isso. E pior, ele diz no versículo 19... você está crendo que existe um Deus? Parabéns. Tiago era firme. Ele disse: você crê que existe um Deus? Que legal. Até o diabo crê. Os demônios creem também. Não basta crer. Você e eu precisamos de fé. Fé visível é a fé prática. A fé invisível é teórica. A fé visível é prática. Ela vai atrás. Ela busca. Ela está orando. Ela está tendo relacionamento. Ela está procurando os necessitados da sua família. Procurando os necessitados do seu lugar de trabalho. A fé
é vista quando eu e você agimos. O que eu falei? Tem uma criança com mais fé do que vocês. Muito bem, criança. A sua fé está sendo vista nesse auditório. Amém? Jesus viu a fé daqueles 4 amigos. Por quê? Porque eles estavam carregando a maca. Queridos, a sua fé é vista quando você serve. Sua fé é vista, preste atenção, a sua fé é vista quando você contribui. Quando você contribui na casa de Deus, sua fé está sendo vista. Dizimar é um ato de fé, portanto não dizimar é um ato de falta de fé. É o terceiro ponto da minha mensagem semana passada, uma questão de fé. E é o tema da palavra. Sabe, você quando contribui na casa de Deus está exercendo a sua fé, porque o reino está avançando, porque a casa de Deus está se tornando visível. Sabe, a fé é exercida quando você adora ao Senhor em espírito e em verdade. A sua fé é exercida quando você está adorando aqui com o seu corpo. A fé, ela é vista quando você vem para a igreja domingo, quando você vai na célula. Sabe, ir na igreja domingo é exercer sua fé, ir na célula é exercer sua fé. Parabéns, você está exercendo a sua fé nessa manhã. Por isso que Deus está te tirando daqui hoje com mais fé sobre os outros, porque a sua fé está sendo exercida. Quantos estão entendendo? Sabe de uma coisa, a fé é vista quando você entrega o seu tempo, quando você entrega a sua casa, quando você expressa isso para o seu líder, fala, conte comigo, nós vamos servir juntos, nós vamos alcançar essa pessoa junto. A fé é vista quando chega um novo na sua célula, quando chega um novo aqui na celebração, e você preocupa com ele, e passa o culto, você vai atrás dele, você conhece, você abraça, você ama. A sua fé pode ser vista. Amém? E é a fé vista que agrada a Deus. Jesus estava dizendo que aqueles 4 amigos tinham uma fé vista. Ei, eu estou vendo a fé de vocês, porque vocês amaram o necessitado na prática, vocês ajudaram ele. Deus tenha graça sobre nós, amém? Muitas vezes, gente, Deus ele vai tratar muitas coisas da nossa vida, nosso caráter, vai nos ajudar financeiramente, vai tratar o nosso coração, vai tratar problemas familiares, vai nos dar dicas de várias coisas, às vezes vai curar a gente na alma e até fisicamente, claro, mas Deus sabe que a coisa mais importante que o homem precisa é a salvação. Amém? Diga comigo, os necessitados. Primeiro tipo de pessoa que está na igreja, os necessitados, amém? Segundo tipo, os que se importam. Terceiro tipo, isso, as pessoas preocupadas em ouvir o ensino. E tem um quarto tipo aqui, a história continua. Versículo 6, Marcos 2, versículo 6. Eles estavam sentados ali, e sempre tem esses também. Graças a Deus que eles são minoria, mas às vezes eles fazem algum barulho. Diz assim, sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo, falavam assim, por que esse homem está falando assim? Por que essa palavra sobre nós? Esse homem está blasfemando, quem pode perdoar pecado? Não é Deus? Jesus percebeu que no seu espírito, ele percebeu no seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e Jesus confrontou eles, por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Quarto tipo de pessoas que infelizmente tem nas igrejas, eu espero que aqui não tenha nenhum, mas pode ser que tenha, eu não conheço, mas quem sabe tem. Talvez está escondido, e espero que fique sempre escondido, ou seja transformado. Mas esse tipo de pessoa tem na igreja, os que criticam. E eu não vou gastar muito tempo, porque é como aquele aluno de teologia, né? Sabe que tinha 2 alunos de teologia na última fase do seminário, no último ano, na última matéria, e eles estavam lá, e o professor na prova final, professor de teologia na prova final, pediu para eles fazerem uma redação de 1 hora, falando metade sobre Jesus e metade sobre o diabo. E os alunos foram escrevendo. Aí beleza, aí entregaram. 59 minutos, entregaram. Aí a maior nota da sala, só teve um que tirou 10. A maior nota da sala foi desse aluno. Ele escreveu 1 hora sobre Jesus. Aí o professor falou, é hora de entregar. Aí ele escreveu assim, para o diabo não tive tempo. Foi a maior nota. Então por isso eu vou falar 2 minutos só sobre esses, porque eles não merecem nem que falem sobre eles. Quantos estão entendendo? Sabe de uma coisa? Infelizmente existem os críticos. Sabe, aqueles que estão sempre sendo os mestres do mestre.
Eles sempre criticam alguma coisinha ou muita coisinha quem prega. Eles sempre criticam a música 2 do louvor, quando não é a 2, criticam a 4. Eles sempre criticam alguma coisa que aconteceu, do tipo: olha, hoje o pastor não me cumprimentou, porque você não cumprimentou ele. Ele não te cumprimentou porque você não cumprimentou ele. Isso é problema seu, não dele. É só um exemplo. Então, o que acontece? As pessoas críticas, elas fazem essas coisas. Nossa, o pastor falou 3 semanas sobre um assunto. Esse assunto não foi tão... Aí elas ficam assim. Por quê? Porque no fundo, são aqueles mestres de si mesmos. Eles procuram outros mestres para si mesmos nos assuntos conforme a sua ideia. Então assim, no fundo, são algumas pessoas que não são tão ensináveis. São pessoas assim, que criticam. E é verdade que existem. São raras essas pessoas. Eu não estou falando esforçando a barra, é verdade. A Light é uma igreja assim maravilhosa. Mas sabe, esses críticos às vezes são teóricos. Esse que é o problema. Eles estavam ali só na teoria. Eles estavam pior do que os que foram ali só para ouvir. Eles estavam pior, e muito pior ainda, do que os que se importavam e do que o necessitado. Esse é o problema. Eram críticos da palavra de Jesus. Eles queriam, no fundo, preste atenção. Quem é crítico da palavra de Jesus, no fundo, quer corrigir o próprio Cristo. É o que eles queriam. Vamos corrigir Jesus? Porque agora ele falou um negócio que não tem a ver com a minha cultura. A cultura deles, a religião deles era mais forte do que o relacionamento que Jesus propunha para eles viverem. Quantos estão entendendo? Amém? Em nome de Jesus, diga assim comigo: eu não sou e nunca serei um crítico. Amém? Sabe, queridos, então, nós estamos aqui, terminamos, né? 4 pessoas. Está comigo aí, sim ou não? Já falei dos críticos, acabou o tempo deles. 4 pessoas, amém? Qual é o primeiro? Vamos lá, qual é o primeiro? O segundo? Nossa, vocês estão muito bons hoje, hein? E o terceiro? Os que estão preocupados com o ensino. E o quarto? Nem fala. Então, tem 4 tipos. E agora, acabou? Quem que é o quinto? Você está enxergando mais um aí? Tá ou não tá? Talvez você não enxergou mais um, mas tem o quinto aí. Sabe qual é o quinto? Preste atenção nisso. O quinto tipo de pessoa que precisa ter nas igrejas e que tem nas igrejas são as pessoas que são como o paralítico, mas depois da salvação, depois da cura. São as pessoas que talvez eram como aqueles que eram apenas ligados ao ensino, mas agora foram transformados pela palavra de Jesus, e entendem que não é só sobre o ensino, mas é sobre o ir, sobre o levar pessoas. São pessoas que podem ser transformadas. O quinto tipo de pessoa são as pessoas que podem ser mudadas. É aquele paralítico depois que foi transformado. É aquele paralítico que chega paralítico, chega opresso, chega endividado, chega cheio de BO, chega destruído na alma, mas agora Jesus pega a vida dele, entrega a salvação nele, e agora cura a vida dele, ele é transformado por Jesus, ele é mudado. Sabe o quinto tipo de pessoas que parece que não está tão visível, mas agora você já está enxergando? É aqueles que têm a vida transformada. É aquela pessoa que teve a vida transformada, sabe? E essa é a máxima do Evangelho. Essa é a coisa mais importante do Evangelho, porque só no Evangelho de Jesus qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa pode ser transformada, pode ser mudada. Sabe, querido, você que está aqui nessa manhã pode ser mudado. Você é um necessitado, tem cura para você, tem salvação para você, tem transformação para a sua vida. Você é daquelas pessoas que estavam paradas, paralisadas, já receberam salvação, né? Estão amando a casa de Deus, estão contribuindo, aleluia, que bom, estão exercendo ministério, mas agora você está entendendo que você não pode ficar só nisso, mas você é chamado por Deus para ir atrás dos necessitados, levar os necessitados à casa de Deus. Quantos estão aí comigo? Eu quero dizer, você pode ser mudado. Você também é um crítico. Às vezes tem um crítico aqui, 2, não sei. Você pode ser mudado. Olha só, tem mudança para você. Muitos fariseus se converteram. Muitos fariseus foram mudados por Jesus. Você pode ser mudado, crítico. Sabe, há mudança. Agora, quem você, né, precisa entender que aquele que você precisa entender que vai mudar a sua vida é o Senhor Jesus.
Sabe, nunca você pode perder aquilo que te transforma. Sabe por quê? Sabe por que esse paralítico foi mudado? Sabe por que esse paralítico foi transformado? Preste atenção, porque ele estava presente. Não falte dos cultos à toa, não falte da sua célula à toa, porque são ambientes de transformação, são lugares onde você sai daqui, sabe, eu já recebi tantos testemunhos dessa série Prosperidade, tantas pessoas sendo abençoadas. Eu recebi até um testemunho diferente, a pessoa falou: pastor, sou muito diligente nessa área, mas foi tão bom para mim, porque agora me fortaleceu a ajudar outras pessoas nisso. Eu falei: aleluia. Sabe, eu não sei, mas você entra aqui de um jeito e sai daqui muito melhor. Você entra daqui triste, Deus te dá alegria. Você entra daqui preocupado, sem esperança, o Espírito Santo coloca a esperança no seu coração. Sabe, você entra aqui talvez assim, desligado, sai daqui ligado no 220 espiritual, amém? Sabe por quê? Há graça na casa de Deus. Aonde Jesus está tem graça, aonde a palavra de Jesus é ministrada tem graça. Esse homem foi transformado porque ele não faltou da reunião. Deus não muda quem não quer, Deus não muda quem não o busca, Deus não muda quem se ausenta sem motivos. Jeremias, o profeta, no capítulo 29, versículo 1 e 2, ele diz, versículo 12, ele diz: então clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão, quando me procurarem de todo o coração. Aleluia! Os únicos que nunca serão mudados são aqueles que não estão presentes. A palavra que não te muda é a que você não escuta. A célula que não transforma a sua vida é a que você não vai. Sabe, isso é muito importante. Por isso o apóstolo Paulo, provável escritor dos Hebreus, ele diz assim: não deixem de congregar, ainda mais nos últimos dias. Não deixe de congregar, pelo contrário, incentive, porque chegará um tempo que a frieza vai tomar conta e as pessoas vão ficar desligadas do que é mais importante. Aquela casa tinha uma palavra, aquela casa tinha uma verdade sendo ministrada, aquela casa tinha mais do que um ensino, tinha uma missão, e aquela casa tinha Jesus no centro. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós não vamos à igreja, a gente é a igreja. Isso aqui é um auditório. Há 2 anos atrás a gente estava em outro auditório, e graças a Deus melhoramos bem. Então nós só vamos sair daqui quando Deus quiser, e para melhorar bem de novo. Você está entendendo, amém? Nós vamos multiplicar esse lugar muitas vezes. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Nós somos a igreja, cada um de nós é um membro da igreja de Jesus, sabe? E nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Só no Brasil hoje, nós temos quase 10 milhões que se dizem evangélicos, né? São cerca de 15% que se dizem evangélicos, mas não praticam. Agora já tem a nova religião evangélica, os evangélicos não praticantes. Eles estão em casa assistindo Silvio Santos morreu. Eles estão em casa assistindo Fantástico, né? Agora todo mundo morreu, né? Silvio Santos, o Faustão, Faustão não morreu? Olha, eu estou matando o homem, misericórdia. Perdão, viu? Perdão, irmão. De jeito nenhum. Porque eu não sei, mas ele quase morreu, né? Quase, né? Tá. Desculpa, viu, irmãos? Principalmente você que é fã do Faustão. Perdão, meu irmão, você que não perde um domingo do Faustão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... esses irmãos, que são meus irmãos, preste atenção, são seus irmãos. Sabe, eles estão necessitados disso aqui. Isso aqui está fazendo falta na vida deles, está destruindo a vida deles, e pior, está destruindo a vida dos seus filhos. Há quem diga do Senhor Serafim Vorcaro. O Senhor Serafim Vorcaro foi um grande pastor nessa cidade. Discipulou pastores, um homem de Deus, hoje teria quase 100 anos, ele foi o avô de Daniel Vorcaro, pai de Henrique Vorcaro, mas sabe o que aconteceu? Os seus filhos pararam de ir à igreja e perderam os seus netos, e hoje você está vendo o que deu. Não é uma ameaça, mas é uma consequência. Quando os pais não têm fome, não têm sede, os filhos não enxergam motivos pelos quais crer. Sabe, é sério isso. É sério isso.
Eu tenho tantos amigos que esfriaram na fé, que brincaram com Deus, que menosprezaram congregar, que para eles tornou-se mais importante fazer compra, ir no shopping, coisas que pode ser feita em outro dia. Sabe de uma coisa? E eles trocaram a presença na casa de Deus por outros lugares. E hoje, os seus filhos estão longe do caminho do Senhor, porque não tem inspiração. Eles estão assistindo TV, eles estão indo no shopping, mas sabe que a verdade, presta atenção, são quase 10 milhões de pessoas que precisam ser convidadas. Eles precisam ser reconectados. Nós temos mais de 100 milhões de pessoas no Brasil para serem levadas ao Evangelho. Necessitados como aquele paralítico, paralíticos espirituais, que quando chegarem na casa que Jesus está, antes de curá-los, talvez Jesus vai fazer salvação. Quantos estão entendendo? Eu estou na mesma história, estou pregando a mesma palavra. Romanos 10 diz assim, Romanos 10, no versículo 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo, aleluia. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como são belos os pés daqueles que anunciam o Evangelho de Jesus. Como estão seus pés? Bonitos ou precisando de uma pedicure hoje? Espiritualmente falando, a pedicure dos céus é a mensagem do Evangelho sendo anunciada. Amém? Sabe de uma coisa? Quem não foi naquela reunião não teve a oportunidade de ser mudado. Quem nunca está presente nunca muda. O paralítico foi alguém que foi transformado porque estava ali. E sabe quem não pode ser salvo? Preste atenção. Sabe quem não pode ser salvo? Sabe quem não pode ser salvo? Quem não ouve a mensagem. Sabe quem não pode ser curado? Sabe quem não pode ser mudado? Quem não está presente. Tem algumas pessoas que não podem ser mudadas hoje, num certo aspecto, porque nós nunca convidamos. Você já pensou que de certa forma, o destino daquele paralítico estava nas mãos dos amigos? Queridos, pega essa palavra agora com certa moderação e filtro, porque Deus não precisa de nós, mas Ele quer usar a gente. Mas sabe de uma coisa? Será que não tem pessoas que ainda são paralíticas espiritualmente, só porque eu e você ainda não pegamos essas pessoas pela maca? Só porque nós não convidamos, porque a gente não vai na casa deles, porque a gente não ama de verdade. A gente ama de boca para fora, a gente gosta, a gente até deseja, mas não é tão genuíno como a fé bíblica. A fé bíblica é uma ação, e só tem um grupo que a gente deveria pertencer, só tem um grupo que eu e você deveríamos pertencer, ainda que você possa ser um necessitado, você está no lugar certo, mas tem um grupo aqui desses que eu falei, que tem que ser destacado na minha e na sua vida, é o grupo daqueles que se importam com os outros. E aqui eu concluo a minha palavra. Você não esqueceu, hein? Mas sabe de uma coisa? Por que, pastor, é esse grupo? Por quê? Você pode estar se perguntando, por quê? Primeira coisa, biblicamente falando, não ser do grupo de quem se importa não é uma opção bíblica. Biblicamente falando, não ser desse grupo não é uma opção, não deveria ser uma opção. Eu escolho. Eu disse o tempo inteiro, porque eu acredito que 99% das pessoas que às vezes ainda estão de costas para o propósito, não é porque querem, é porque não tiveram revelação. E esse é o problema que eu coloco você nele hoje. Esse é o lugar que eu estou te colocando. Eu estou te colocando num lugar de problema agora, meu irmão. Porque agora essa palavra trouxe revelação para o seu coração. Amém?
Sim ou não? Você está entendendo? Agora nós precisamos virar. E sabe de uma coisa? A primeira coisa é essa. A segunda é porque o nosso modelo é Jesus. E ninguém como Jesus se importa mais com as pessoas necessitadas. Ninguém como Jesus se importa mais. Jesus é o que mais se importa. Jesus se importou comigo, Jesus se importou com você, Jesus se importou tanto conosco, que Ele não só orou por nós há 2000 anos atrás, mas Ele caminhou aquela jornada rumo à cruz. Ele passa pelo Getsemane, Ele sofre de todo jeito, e Ele vai até a cruz. Ele sofre a pior morte de todas, para salvar a minha vida e a sua do inferno, para salvar a minha vida e a sua em relação à eternidade. Sabe de uma coisa? Jesus se importa conosco, e Ele continua se importando, porque Ele está presente aqui, Ele está lá na sua célula, Ele cura a gente, Ele mexe com a nossa vida, Ele derrama graça, Ele nos impulsiona, Ele faz um milagre daqui, faz outro dali, Ele age nas nossas vidas, age na vida dos nossos filhos, restaura casamento, transforma realidades na área financeira. Jesus faz tantas coisas. Jesus continua trazendo pessoas para lá, e Jesus nos deu esse lugar. Jesus está abençoando a gente. Louvado seja Deus, porque Jesus se importa conosco. Ele se importa. Esse é o maior motivo, porque nós temos que ser como as pessoas que se importam. E aliás, tem um terceiro também. Nós temos que se importar, porque se nós estamos aqui hoje, se hoje tem uma multidão de pessoas se reunindo aqui de manhã, e à noite vai ter outra. Domingo passado foi uma exceção, porque teve jogo do Atlético e Cruzeiro, e tem alguns ainda que caem nessa tentação. Mas sabe de uma coisa? Preste atenção. E foi bom, né? Quem faltou para assistir o jogo, foi bom, porque assistiu uma luta de UFC. Jogo mesmo não teve. Deus pegou você. Não sei se aqui tem alguém, né? Acho que não, né? Brincadeira, mas foi horrível, né, gente? Que vergonha pro futebol mineiro, viu? E eles ganham pouco, né? Então assim, né? Ganha pouco, ainda tem que tomar soco na cara, coitado deles. Eu fiquei morrendo de dó, Fazinho. Os caras ganham tão pouco, ainda tomar soco na cara, chute nas costas. Você ficou com dó igual eu, gente? Eu estou ironizando, mas vamos lá. É porque alguns já... Eu também... era brincadeira. Mas sabe de uma coisa que é o último motivo? O último motivo pelo qual nós temos que se importar, é porque se você e eu estamos aqui nessa manhã, é porque à noite vai ter outra multidão, e nas nossas células tem quase 1000 pessoas se reunindo toda semana. Sabe por quê? É porque alguém se importou com a gente. É porque pessoas que se importam um dia estavam de frente para nós, e não de costas para nós, só pensando no seu grupinho evangélico. Vamos ficar de pé?